Tem coisas na vida que a gente nunca esquece, não importa quanto tempo passe. O cheiro, o som, até o gosto da comida naquele momento ficam gravados na memória como uma fotografia que não desbota. Eu estava mastigando farofa quando meu filho decidiu que eu não valia mais um quarto decente na minha própria casa. Me chamo Vera Lúcia Costa Ferreira, tenho 67 anos. E essa é a história de como um almoço de domingo me ensinou que bondade sem limites vira permissão para a humilhação. É a história de como descobri que, às vezes, o silêncio pode ser a arma mais poderosa que uma mulher tem. E é a história de como uma casa com meu nome na escritura se tornou minha salvação. Mas vamos começar do começo. Daquele domingo de março que mudou tudo. Acordei às 5:30 da manhã, como sempre faço aos domingos. Não porque precise, mas porque é um hábito de décadas. Quando você cuida de uma família a vida inteira, o corpo não esquece os horários, mesmo quando não há mais motivo para acordar tão cedo. Levantei devagar, coloquei meu roupão azul claro, aquele que meu marido Eduardo me deu há tantos anos, e fui para a cozinha. A casa ainda estava em silêncio. Marcelo e Juliana dormiam no quarto que antes era do meu filho e que agora era do casal. Olhei pela janela da cozinha e vi o dia amanhecendo em Belo Horizonte. O céu tinha aquela cor alaranjada de março, quando o calor começa a dar uma trégua e o ar fica mais leve. Era um dia bonito. Deveria ter sido um dia bonito. Comecei a preparar a feijoada. Não qualquer feijoada, mas a feijoada. Aquela que Marcelo amava desde os 8 anos de idade, quando ainda me chamava de rainha e dizia que eu era a melhor cozinheira do mundo. Separei o feijão preto, já deixado de molho desde a véspera. Refoguei a linguiça calabresa com alho e cebola, do jeito que ele gostava. Cortei a couve bem fininha, em tirinhas delicadas. Preparei a farofa com bacon, passas e ovos cozidos. Descasquei as laranjas e separei cada gomo com cuidado, tirando toda aquela pelinha branca que amarga. Eram quase 9 da manhã quando terminei. A cozinha estava perfumada, aquele cheiro de comida de domingo que enche a casa e o coração. Arrumei a mesa com a toalha bordada que ganhei no meu casamento, há mais de 40 anos. Coloquei as flores que tinha comprado no sábado, uns crisântemos amarelos que deixavam tudo mais alegre. Cada detalhe com capricho, com amor, com aquela vontade boba de agradar que toda mãe tem. Foi quando ouvi vozes baixas vindo do quarto de Marcelo e Juliana. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era de conversa íntima, daquelas que se tem quando se está planejando algo. Ouvi risadas. Juliana riu daquele jeito dela, meio estridente, que sempre me incomodou, mas que eu fingia não perceber. Marcelo disse algo que não entendi e ela riu de novo. Não dei importância. Achei que estavam conversando sobre coisas de casal, sobre os planos deles, sobre a semana que começaria na segunda-feira. Se eu soubesse... Mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca imagina que as pessoas que a gente ama estão, naquele exato momento, decidindo o nosso destino sem nos consultar. 12:00. Chamei para o almoço. Marcelo apareceu primeiro de bermuda e camiseta, o cabelo ainda molhado do banho. Tem 39 anos agora, mas para mim sempre será aquele menino de olhos grandes que corria pela casa. Só que aquele menino sumiu há algum tempo, e eu ainda estava tentando entender quando foi que ele se foi. "Bom dia, mãe", ele disse, sem me olhar nos olhos. Foi direto para a mesa, pegou o celular que estava no bolso e começou a mexer. Juliana apareceu 5 minutos depois. Cabelo preso num coque perfeito, roupa impecável mesmo sendo domingo, aquela cara de quem está satisfeita com alguma coisa. Ela tinha 35 anos e uma beleza fria, daquelas que impressionam mais do que atraem. Sentou-se à mesa e também pegou o celular. Eu servi a feijoada. Primeiro no prato de Marcelo, com aquele cuidado de mãe, colocando um pouco de cada coisa na proporção certa. Depois no de Juliana, que mal olhou para o prato. Servi meu prato por último e sentei-me. A televisão estava ligada em volume baixo, algum programa de auditório com risadas enlatadas. Lá fora, uma criança brincava na rua, dava para ouvir os gritos alegres misturados com o barulho de uma bola batendo no chão. A vida acontecendo normalmente, sem saber que, naquela mesa, algo estava prestes a se quebrar. Comecei a comer. A comida estava boa, como sempre. Mas havia algo no ar.
Uma tensão que eu sentia, mas não conseguia nomear. Juliana mexia no celular e sorria para a tela. Marcelo comia rápido, mecânico, como quem quer terminar logo. Tentei puxar conversa. A comida está boa? Perguntei, sabendo que era uma pergunta boba, mas precisando quebrar aquele silêncio estranho. Tá sim, mãe, Marcelo respondeu, ainda sem me olhar. Juliana não respondeu nada, apenas fez um som afirmativo e continuou no celular. Foi então que ela começou. Dona Vera, a senhora sabe que minha mãe, a dona Eunice, está com uns problemas no apartamento dela, né? O tom era casual, como quem comenta sobre o tempo. Não sabia, respondi. Que tipo de problema? Ah, coisas de infiltração. A estrutura está comprometida, sabe como é? Ela estava falando enquanto digitava no celular, sem me dar atenção de verdade. Que situação difícil, eu disse, genuinamente preocupada. Ela vai precisar fazer reforma? Foi quando Marcelo colocou o garfo no prato. O barulho do metal batendo na louça ecoou mais alto do que deveria. Ele limpou a boca com o guardanapo, ainda evitando meu olhar, e soltou. Minha sogra vai morar aqui, mãe. Ela vai ficar no seu quarto. É maior, mais adequado para a idade dela, tem banheiro suíte, é mais confortável. Você pode usar o quarto dos fundos. O mundo parou. Não foi como nos filmes, onde tudo fica em câmera lenta e dramaticamente silencioso. Foi pior. Foi a vida continuando normalmente enquanto algo dentro de mim desabava. A televisão continuou com as risadas. A criança continuou gritando lá fora. A farofa continuou na minha boca, mas de repente não tinha mais gosto de nada. Parei com o garfo no ar. Olhei para meu filho. Ele continuava olhando para o prato, mastigando, como se tivesse anunciado que ia chover na terça-feira. O quarto dos fundos? Consegui dizer. Minha voz saiu estranha, distante, como se viesse de outra pessoa. Juliana finalmente largou o celular. É que a dona Eunice tem problemas de coluna. Sabe como é, dona Vera? Ela precisa de espaço, de conforto. Aquele seu quarto é perfeito para ela. E o quarto dos fundos é ótimo para a senhora. Menor, mais fácil de limpar, mais aconchegante. E depois, na idade da senhora, não precisa de tanto espaço mesmo, não é? Na idade da senhora. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Na minha idade. Como se eu fosse uma antiguidade que precisa de menos espaço porque já não serve para muita coisa. Olhei para Marcelo, esperando que ele dissesse que era brincadeira. Que ele olhasse para minha esposa e dissesse que não. Que aquele era o quarto da mãe dele, que aquela era a casa da mãe dele, que ele não ia permitir aquilo. Esperando que o menino que eu criei, que mamou no meu peito, que eu acordei de madrugada durante anos para cuidar, aparecesse e defendesse a mãe. Mas ele continuou comendo, pegou mais farofa, mastigou, engoliu, em silêncio. E foi nesse silêncio que entendi. Não era ideia só de Juliana. Marcelo concordava. Meu filho, meu único filho, estava concordando em me exilar para o pior cômodo da casa. Da minha casa. Da casa que eu dividi com o pai dele por 40 anos. Levantei-me da mesa. Não disse nada. Simplesmente me levantei, devagar, colocando o guardanapo ao lado do prato ainda cheio. Marcelo finalmente olhou para mim, mas foi um olhar rápido, fugidio, de quem sabe que está fazendo algo errado, mas não tem coragem de assumir. Caminhei. Meus pés me levaram pelo corredor, passando pela sala, pela foto de casamento minha e de Eduardo pendurada na parede, passando pelo relógio antigo que marcava 12:15, passando por 40 anos de memórias. Cheguei na porta do quarto dos fundos. Respirei fundo e abri. O cheiro de mofo me atingiu em cheio. O cômodo era pequeno, estreito, com um teto que tinha manchas de infiltração antigas. A janela minúscula dava para o muro cinza do vizinho. Tinha algumas caixas velhas empilhadas, coisas que não usávamos mais. Um colchão velho encostado na parede. Poeira por todo lado. Não tinha closet, não tinha banheiro próprio. Era onde guardávamos o que não prestava mais. E era ali que meu filho achava apropriado para eu passar meus últimos anos. Fiquei parada ali, olhando aquele cubículo, e algo aconteceu dentro de mim. Não foi raiva. Não ainda. Foi uma clareza absoluta, como quando você está com febre alta e de repente a febre quebra e você consegue pensar direito pela primeira vez em dias. Voltei pelo corredor. Juliana estava dizendo algo sobre cortinas novas, sobre como ia decorar,
sobre as cores que Dona Eunice gostava. Marcelo assentia com a cabeça. Passei direto por eles, entrei no meu quarto, ainda meu quarto, e fechei a porta. Não tranquei. Apenas fechei, com aquela calma de quem está tomando uma decisão. Sentei na cama. A mesma cama onde dormi com Eduardo por 4 décadas. A cama onde ele me abraçou pela última vez antes de partir, há 5 anos. A cama onde chorei sua partida noites seguidas. A cama onde, durante anos, planejei meu futuro ao lado do homem que amei. E agora iam me tirar dali para dar para uma estranha, enquanto eu seria empurrada para um depósito de coisas velhas. Foi quando vi. A bolsa de Juliana estava no sofá da sala, eu tinha visto quando passei. E algo havia caído dela, um papel amassado no chão. Voltei. Eles ainda estavam na mesa, conversando animadamente agora, fazendo planos. Peguei o papel caído perto da bolsa. Era um folder. De imobiliária. Kitnetes para terceira idade. A partir de R$ 800 mês, dizia em letras grandes. E embaixo, vários apartamentos circulados com caneta vermelha. Anotações nas margens. Longe daqui, dizia uma. Sem visitas, dizia outra. Aceita fiador, estava marcado em um deles. Senti o sangue gelar nas veias. Eles não estavam planejando me dar o quarto dos fundos. Isso era só o começo. O plano era me despachar para uma kitnet de R$ 800 por mês. Longe dali, longe da minha casa, longe da minha vida. O quarto dos fundos era apenas o primeiro passo para me fazer aceitar qualquer coisa depois. Voltei para o meu quarto. Dessa vez tranquei a porta. Sentei novamente na cama, com o folder na mão, e senti as lágrimas virem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de revolta, de indignação. 67 anos. Uma vida inteira sendo boa, sendo prestativa, sendo a mãe que se sacrifica. Fiquei viúva e me agarrei ao meu filho porque era tudo o que me restava. Abri minha casa quando eles precisaram. Dei meu dinheiro quando precisaram. Me fiz pequena, invisível, para não incomodar. E agora a paga era essa. Um quarto de depósito primeiro e depois um cubículo alugado longe de tudo. Peguei meu celular. Mãos tremendo, digitei na busca. Advogado de família Belo Horizonte urgente. Apareceram vários resultados. Escolhi o primeiro que parecia sério. Doutor Henrique Matos, especialista em direito de família e sucessões. Salvei o telefone. Depois pesquisei outra coisa. Guardei o celular e fui até o guarda-roupa antigo, aquele de madeira escura que estava ali desde que nos mudamos para aquela casa. Abri a gaveta de baixo. Remexendo entre toalhas velhas e papéis antigos, encontrei a escritura da casa. Sentei na cama e abri o documento amarelado pelo tempo. Data de registro: 15 de março de 1988. 37 anos atrás. Fomos tão felizes no dia que assinamos aquela escritura, eu e Eduardo. Lembro dele insistindo, com aquele jeitinho carinhoso que só ele tinha. Vera, quero que fique só no seu nome. Aconteça o que acontecer, você precisa ter esse chão, essa segurança. Não discute comigo, meu amor. É no seu nome e pronto. Eu tinha achado exagerado na época. Éramos casados. O que era dele era meu. O que era meu era dele. Mas Eduardo insistiu. E agora, segurando aquele papel amarelado, entendi que meu marido tinha me dado o maior presente que uma mulher pode ter. Proteção para quando ele não estivesse mais aqui. Nome do proprietário: Vera Lúcia Costa Ferreira. Apenas o meu nome. Nem o de Eduardo constava. Só o meu. Um sorriso pequeno, frio, surgiu no meu rosto. Pela primeira vez em horas, senti algo além de dor. Senti poder. Guardei a escritura de volta, mas agora em outro lugar. Dentro da minha bolsa, perto de mim. Do outro lado da porta, ouvi Juliana rindo alto. Ouvi Marcelo respondendo algo. Ouvi pratos sendo empilhados, a torneira abrindo, a vida continuando normalmente para eles, enquanto para mim tudo tinha mudado. Deitei na minha cama, aquela que ainda era minha. Olhei para o teto, para a luminária que Eduardo instalou com tanto cuidado, para o armário que escolhemos juntos, para cada detalhe daquele quarto que era meu há décadas. Minha mente trabalhava. Naquele silêncio, naquele momento deitada na cama, tomei uma decisão. Não ia gritar, não ia fazer escândalo,
Não ia chorar na frente deles pedindo para repensarem. Ia fazer algo muito mais poderoso. Ia usar o silêncio como arma. Ia deixar eles acharem que eu tinha aceitado. E enquanto eles planejavam meu exílio, eu planejaria outra coisa. Peguei o celular novamente. Salvei o número do Dr. Henrique Matos nos favoritos. Segunda-feira, primeira coisa que faria seria ligar para ele. A casa tinha meu nome na escritura. A casa sempre foi minha. E eles, sem saber, estavam prestes a descobrir que subestimaram completamente a velhinha mansa, que achavam que podiam empurrar para um canto. Fechei os olhos. Não consegui dormir naquela tarde de domingo. Fiquei ali, quieta, ouvindo a casa, ouvindo minha respiração, ouvindo o pulsar do meu coração que batia forte, muito forte. Eles achavam que meu silêncio era de uma velha derrotada, aceitando o cantinho que sobrou. Não sabiam que era o silêncio de uma mulher fazendo contas. E o resultado dessas contas ia custar muito caro. Ia custar exatamente o preço de uma casa em Belo Horizonte, que nunca foi deles e nunca seria. Na minha idade, como Juliana tinha dito. Na minha idade de 67 anos, eu ainda tinha muito a ensinar para aqueles dois sobre respeito, sobre dignidade e sobre consequências. O domingo terminou com o pôr do sol alaranjado entrando pela janela do meu quarto. Ainda meu quarto. Por enquanto, o único que sabia disso era eu. Mas segunda-feira estava chegando. E com ela, uma nova Vera Lúcia que eles não conheciam. Uma Vera Lúcia que tinha uma escritura, um advogado. E finalmente, depois de anos me fazendo pequena, um plano. Segunda-feira amanheceu diferente. Não porque o sol nascesse de outro jeito, mas porque eu era outra pessoa. Aquela Vera que serviu feijoada no domingo tinha ficado para trás. Acordei às 5h20, mas dessa vez não fui preparar café para ninguém. Fiquei deitada ouvindo os sons da casa. O despertador de Marcelo às 6. O chuveiro, Juliana reclamando de algo. A rotina normal deles, como se não tivessem destruído o que restava da minha dignidade. Esperei até ouvir a porta da frente batendo às 7h15. O carro se afastando. Contei até 100. Silêncio completo. Levantei, me vesti com cuidado, calça bege, blusa branca, o colar de pérolas de Eduardo. Me olhei no espelho. Uma mulher de 67 anos me encarava de volta, mas havia algo diferente nos olhos. Uma dureza nova. Sorri para meu reflexo e sussurrei. Mãe, não é mobília que se troca de cômodo. Às 8h30 liguei para o advogado. Escritório do Dr. Henrique Matos. Bom dia. Meu nome é Vera Lúcia Costa Ferreira. Preciso de uma consulta urgente sobre propriedade familiar e invasão de direitos. A senhora pode vir hoje às 14h? Posso sim. Mas antes da consulta, eu precisava de provas. O notebook estava na mesa da sala. Aquele que eu ajudei a comprar com R$ 1.500 das minhas economias. Sentei, abri. A senha estava num post-it amarelo grudado na tela. Desbloqueei. Facebook aberto. Conta de Juliana. Meu dedo pairou sobre o mouse. Minha mãe me ensinou que gaveta fechada não se abre, carta alheia não se lê, mas também me ensinou que respeito é via de mão dupla. E o que fizeram comigo não foi respeito. Cliquei em mensagens, conversa com mãe, Dona Eunice. Comecei a ler de baixo para cima, e cada linha era uma facada. 6 meses atrás, 15 de setembro. Juliana. Mãe, tô exausta. A sogra não sai de casa nunca, não tenho privacidade. Dona Eunice. Mas filha, é a casa dela. Juliana. Por enquanto, isso vai mudar. Levantei. Precisei andar, respirar. Voltei, continuei. 5 meses atrás, Juliana. Mãe, quando a senhora precisar de lugar, pode vir para cá. A dona Vera vai entender. Ela é boazinha. Boazinha. A palavra ardia. Boazinha significava fraca, manipulável. 4 meses atrás, Juliana. Achei umas kitnetes baratas, caso a gente precise de mais espaço aqui. Anexo, foto do folder. O mesmo que encontrei no chão. Dona Eunice. Kitnetes? Pra quê? Juliana. Nunca se sabe quando vai precisar de espaço, né? Meu estômago revirou. Fui até o banheiro, molhei o rosto, voltei. 3 meses atrás. Juliana. Mãe, quando a senhora vier, fica no quarto principal. Tem banheiro, é mais confortável. Dona Eunice. Mas e a dona Vera? Juliana. Já conversamos com ela. Ela vai pro quarto dos fundos.
Ela prefere assim, mais aconchegante. Parei. Minha visão ficou turva de raiva. 3 meses mentindo sobre mim, dizendo que eu tinha concordado. 2 meses atrás, Marcelo entra na conversa. Marcelo. Sogra, tudo certo para a senhora vir. Minha mãe tá animada com a ideia. Animada. Eu nem sabia que isso estava sendo planejado. 1 mês atrás. Juliana. Mãe, já que a senhora vai ocupar o melhor quarto, acha justo ajudar nas despesas? Uns 500 reais por mês? Dona Eunice. Claro, filha, é o mínimo. Juliana. Perfeito. A dona Vera vai adorar ter essa ajuda. Fechei o notebook. Fui até a pia, segurei com as 2 mãos, respirei fundo. Eles iam cobrar aluguel de Dona Eunice, na minha casa, enquanto me despachavam para uma kitnet. Voltei ao notebook. Procurei no histórico do navegador de Marcelo. Encontrei. 15 de janeiro. Busca. Filho único, tem direito à herança, mãe viva. 20 de janeiro. E-mail enviado para advogado. Minha mãe possui uma casa. Existe forma legal de assumir a propriedade enquanto ela vive? Ela concorda verbalmente, mas não quer transferir. Salvei tudo. Encaminhei para meu e-mail. Fechei. Fui até meu quarto, peguei a escritura da gaveta, abri o documento de 1988. Nome do proprietário: Vera Lúcia Costa Ferreira. Apenas o meu. Eduardo tinha insistido. Vera, aconteça o que acontecer, você precisa ter esse chão. Como se soubesse. Guardei a escritura na bolsa. Olhei o relógio. 11h30. Desci até o quarto dos fundos. Abri a porta. Infiltração no teto. Tomada quebrada com fios expostos. Piso com tacos soltos. Ar pesado, difícil de respirar. Eles acharam aquilo perfeito para mim. 67 anos, falei para o vazio, e acham que eu acabei. Fechei a porta. Às 12h30 saí de casa. O escritório de Dr. Henrique Matos ficava no centro, 5º andar de um prédio antigo. Homem sério, cabelos grisalhos, óculos finos. Levantou-se para me cumprimentar. Dona Vera, me conte o que está acontecendo. Contei tudo. O almoço, o quarto dos fundos, as mensagens de 6 meses, o e-mail sobre tomar minha propriedade, o plano de cobrar aluguel de Dona Eunice enquanto me expulsavam. Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, tirou os óculos. Dona Vera, o que fizeram com a senhora é legalmente questionável e moralmente deplorável. A senhora trouxe a escritura? Entreguei. Ele analisou por minutos. A senhora é a única proprietária legal. Tecnicamente, eles são ocupantes sem autorização. A senhora tem direito de solicitar desocupação imediata. Quanto tempo é imediato? Posso ter notificação pronta em 72 horas, prazo de 7 dias para a saída. 7 dias, repeti. Faça isso, quero entregue na quarta-feira. Quarta? Motivo específico? Sorri frio. Porque na quarta de manhã as coisas deles estarão empacotadas. Quando chegarem do trabalho, tudo estará pronto. Ele sorriu de volta. Entendo. Preciso que assine aqui. Assinei, a caneta deslizando como sentença. Dona Vera, ele disse quando terminamos, um conselho pessoal. Não se sinta culpada. O que a senhora faz não é vingança, é dignidade. Aquelas palavras me acertaram fundo. Obrigada, doutor. Saí às 4 da tarde. Parei numa lanchonete, tomei café com bolo, observei as pessoas passando. Tive um momento de clareza absoluta. 67 anos vivendo para os outros, sempre achando que essa era a definição de amor. Mas eu estava errada. Amor verdadeiro exige respeito mútuo. Voltei para casa às 5h30. Liguei para a empresa de mudanças. Preciso de serviço para quarta de manhã. Embalar pertences de 2 quartos e armazenar na garagem. 9 da manhã serve? Perfeito. Desliguei. Sentei na cama, peguei papel e caneta. A primeira versão da carta era longa, explicativa. Rasguei. A segunda era raivosa. Rasguei também. A terceira foi definitiva. 1/4 dos fundos seria generoso demais. Vocês têm 7 dias para deixar minha propriedade. A casa sempre foi minha e sempre será. A velhinha mansa que vocês subestimaram. Guardei no envelope. Às 6h30 ouvi o carro. Eles voltaram. Fiquei no quarto. Às 7, Marcelo bateu na porta. Mãe, não vai jantar? Respirei fundo. Precisava parecer normal. Descendo já, filho.
A gente pediu japonês. Separei temaki de salmão para a senhora. Desci 15 minutos depois. Sentei, comi em silêncio. Dona Vera, a senhora tá quieta desde domingo, Juliana disse sem largar o celular. Tá bem? Olhei para ela. A mulher que planejou minha expulsão por 6 meses enquanto sorria. Estou ótima, Juliana. Apenas pensando nas mudanças que vêm pela frente. Ela levantou os olhos. Mudanças? Que tipo? Sorri. Misterioso. Ah, você vai ver. Muito em breve. Terminei, lavei apenas minha louça e subi. Deitei na cama, abracei o travesseiro que ainda cheirava ao perfume de Eduardo. Terça e quarta-feira vão ser dias interessantes, sussurrei no escuro. Muito interessantes. Pela primeira vez em anos, dormi sorrindo. Porque a raiva justa, transformada em ação, não corrói. Ela reconstrói. E eu estava prestes a me reconstruir completamente. Terça-feira amanheceu com o som da chuva batendo nas janelas. Uma chuva fina de março, aquela que deixa tudo cinza e faz a cidade ficar mais silenciosa. Mas dentro de mim não havia silêncio. Havia o barulho ensurdecedor de uma contagem regressiva. 24 horas. Acordei às 5:30, como sempre, mas dessa vez com o coração batendo num ritmo diferente. Era o último dia inteiro que Marcelo e Juliana passariam naquela casa sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar completamente. Desci para a cozinha antes deles acordarem. Fiz café, preparei o pão na chapa, botei a mesa. Tudo normal, tudo como sempre fiz. Mas minhas mãos tremiam levemente quando segurava a xícara. Não de medo, de antecipação. Às 6:15, ouvi os passos de Marcelo descendo as escadas. Ele entrou na cozinha de pijama, cabelo bagunçado, olhos inchados de sono. Bom dia, mãe. Sua voz ainda rouca. Bom dia, filho. O café está pronto. Ele se serviu e sentou à mesa. Por um momento ficamos ali, em silêncio, como fazíamos quando ele era adolescente e eu preparava o café antes dele ir para a escola. Quase consegui me lembrar de como era ser mãe de verdade, antes de virar apenas uma inquilina invisível. Mãe! Ele disse de repente, me fazendo erguer os olhos. A senhora tem andado estranha desde domingo. Tá tudo bem mesmo? Olhei para meu filho. Aquele homem de 39 anos que um dia foi um bebê nos meus braços. Que eu embalei noites inteiras quando tinha cólica. Que eu ensinei a andar, a falar, a ser gente. Tudo está ótimo, Marcelo, respondi. E não era mentira. Pela primeira vez em muito tempo, tudo está exatamente como deveria estar. Ele me olhou confuso, mas não perguntou mais nada. Terminou o café rapidamente e subiu para se arrumar. Às 7, Juliana desceu. Impecável como sempre, mesmo de manhã cedo. Cabelo preso, maquiagem leve, roupa de trabalho bem passada. Ela pegou apenas uma maçã da fruteira e nem me cumprimentou. Fiquei olhando ela sair, a porta batendo, o carro ligando, o som do motor se afastando. 24 horas. Comecei a lavar a louça quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Vera? Aqui é da empresa de mudanças, confirmando para amanhã, 9 horas da manhã. Confirmado, vou estar esperando. Perfeito. Ah, e só lembrando, a senhora precisa estar presente para indicar o que deve ser embalado, certo? Estarei. E vou ter uma lista detalhada. Desliguei. Sentei à mesa da cozinha e peguei papel e caneta. Comecei a listar mentalmente tudo que era deles. Quarto do casal. Cama queen. Trouxeram quando se mudaram. Guarda-roupa grande branco. Deles. Cômoda. Deles. TV de 50 polegadas. Presente que dei, mas que eles consideravam deles. Roupas, sapatos, objetos pessoais. Sala. Sofá de canto cinza. Deles. Mesa de centro de vidro. Deles. Estante. Minha. Não embalar. Passei a manhã toda organizando a lista, conferindo cada item. Precisava ser meticulosa. Não podiam dizer que levei algo que era meu. Às 11:30 da manhã, ouvi a chave girando na porta. Meu coração disparou. Eles não deveriam estar de volta ainda. Era Juliana. Gelei. O envelope com a carta estava na gaveta do meu quarto. Os documentos do advogado também. Mas e se ela subisse? E se percebesse algo? Dona Vera? Ela me chamou da sala. Respirei fundo. Calma. Estou na cozinha. Ela apareceu na porta, bolsa no ombro, cara irritada.
Esqueci uns documentos. Voltei só para pegar. Ah, sim. Pode ficar à vontade. Ela subiu as escadas. Ouvi seus passos indo direto para o quarto dela e Marcelo. Gavetas abrindo e fechando. Então, para meu horror, ouvi os passos seguindo pelo corredor, em direção ao meu quarto. Minhas mãos apertaram a borda da pia. A porta do meu quarto estava fechada, mas não trancada. E se ela entrasse? Batidas na porta. Dona Vera, a senhora tem fita adesiva? Preciso fechar uma caixa aqui. Subi as escadas tentando parecer calma. Tenho sim. Deixa eu pegar. Quando cheguei no corredor, ela estava na porta do meu quarto, a mão na maçaneta. Não precisa entrar. Falei rápido, rápido demais. A fita está aqui no armário do corredor. Ela me olhou estranhamente. Tá tudo bem, Dona Vera. A senhora está nervosa. Imagina. Forcei um sorriso. É que estava organizando umas coisas particulares ali dentro, sabe como é? Peguei a fita do armário do corredor, entreguei a ela. Juliana pegou, mas continuou me encarando com aquele olhar calculista. A senhora tem andado estranha mesmo, desde domingo. Aconteceu alguma coisa? Olhei nos olhos dela. A mulher que planejou minha expulsão por 6 meses, que mentiu para a própria mãe sobre mim, que me via como um estorvo descartável. Não, Juliana, nada aconteceu, ainda. A palavra ainda ficou pendurada no ar entre nós. Ela franziu a testa, confusa, mas não perguntou mais nada. Desceu as escadas, pegou o que precisava e saiu. Quando ouvi o carro partir, minhas pernas fraquejaram. Me apoiei na parede do corredor, respirando com dificuldade. Por pouco, por muito pouco. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Peguei o envelope com a carta, os documentos do advogado e guardei tudo dentro da minha bolsa. Daquele momento em diante, não sairiam mais do meu lado. O resto da tarde passou devagar. Cada minuto se arrastava como hora. Conferi a lista de novo. Revisei mentalmente cada passo do dia seguinte. 9 da manhã, caminhão. 9h30, começam a embalar. Meio-dia, tudo pronto. 6 da tarde, eles chegam. E descobrem. Às 6h30 da tarde, ouvi o carro. Eles voltaram do trabalho. Desci para o jantar, forcei conversas banais, respondi perguntas com monossílabos. Marcelo tentou me envolver numa discussão sobre política. Antes eu adorava debater com ele, mas respondi apenas: sei lá, filho, não tenho acompanhado. Juliana me olhou de um jeito estranho de novo, mas não disse nada. Às 9 da noite, subi para o quarto, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, contando as horas. 00:30, 6 horas para o caminhão. 3 da manhã, 3 horas, 5 da manhã. 1 hora. Às 5h30 desisti de tentar dormir. Levantei, tomei banho demorado, me arrumei com cuidado. Calça jeans, blusa confortável, tênis. Roupa de quem vai trabalhar. Desci às 6h15, fiz café forte, tomei 2 xícaras. Precisava estar alerta. 7h15. Ouvi o carro saindo. Esperaram até eles sumirem na esquina. Contei até 200 dessa vez para ter certeza. Silêncio total. Peguei o telefone e liguei para a empresa de mudanças. Bom dia. É a Dona Vera. Podem vir agora. Estou esperando. Às 9 horas em ponto, o caminhão parou na frente de casa. Era menor do que eu imaginava, branco, com o nome da empresa nas laterais. 3 homens desceram. O mais velho devia ter uns 50 anos. Os outros 2 eram mais jovens. Dona Vera? O mais velho perguntou. Sou eu. Podem entrar. Eles entraram com caixas vazias, rolos de plástico bolha, fita adesiva. Profissionais, eficientes, sérios. A senhora tem a lista do que deve ser embalado? O mais velho perguntou. Tirei da bolsa a lista que preparei. 3 páginas, cada item detalhado. Tudo que está aqui. Nada além disso, nada a menos. Ele leu atentamente. Entendido. Vamos começar pelo quarto, então? Sim. Vou subir com vocês e mostrar exatamente o que é o quê. Subimos. Abri a porta do quarto de Marcelo e Juliana. O quarto ainda cheirava ao perfume dela, enjoativo, forte. A cama estava mal feita, roupas jogadas na cadeira, objetos espalhados. Tudo aqui, apontei. A cama, o guarda-roupa, a TV, a cômoda, roupas no armário, sapatos, tudo. Mas, respirei fundo. Esses 2 quadros na parede são meus.
Esses livros nessa prateleira também são meus. O abajur da mesinha de cabeceira é meu. O resto é deles. O homem anotou. Entendido, senhora. Vamos ter cuidado. E começaram. Foi surreal ver as coisas dele sendo metodicamente tiradas daquele quarto, embaladas, colocadas em caixas. As roupas de Juliana, aquelas roupas caras que ela sempre ostentava, sendo dobradas e guardadas. Os ternos de Marcelo, que eu dei dinheiro para ele comprar, sumindo dentro das caixas. A cama sendo desmontada, o guarda-roupa sendo esvaziado, o quarto ficando cada vez mais vazio, mais parecido com o que era antes deles aparecerem na minha vida. Dona Vera, um dos homens mais jovens, me chamou. E essa TV? A senhora disse que é deles, mas... Eu que dei de presente. Cortei. Mas como dei para eles, é deles. Pode embalar. Ele assentiu e continuou. 2 horas depois, o quarto estava vazio. Completamente vazio. Apenas o chão de taco que eu mesma escolhi há décadas, as paredes com a pintura que Eduardo fez, a janela que dava para o quintal. Sala agora, indiquei. Descemos. O sofá cinza grande que dominava a sala, a mesa de centro de vidro, os enfeites deles, tudo sendo embalado, tudo indo embora. Dona Marlene, a vizinha, passou na calçada e ficou olhando pela janela aberta. Nossos olhos se encontraram. Ela entendeu. Deu um sorriso pequeno de solidariedade e continuou andando. 12:40. O último item foi colocado na última caixa. Onde a senhora quer que a gente deixe tudo? O homem mais velho perguntou. Garagem. Organizadinho, empilhado. Eles vão levar embora em breve. Sim, senhora. Levou mais meia hora para organizarem tudo na garagem. Quando terminaram, era uma pilha impressionante de caixas, móveis cobertos com plástico, objetos de uma vida que não era mais bem-vinda aqui. Paguei os homens. Dei gorjeta generosa. Eles mereciam. Boa sorte com tudo, dona Vera. O mais velho disse com um sorriso compreensivo. Ele sabia. Claro que sabia. Provavelmente já tinha feito esse tipo de serviço antes. Obrigada. Vocês não imaginam o quanto me ajudaram hoje. O caminhão partiu. 1:30 da tarde. Entrei na casa. O silêncio era diferente. A sala parecia maior sem o sofá enorme deles. Mais leve. Mais minha. Subi as escadas. Parei na porta do quarto vazio. Aquele quarto que Marcelo ocupou por 2 anos como se fosse dele por direito. Agora estava como deveria estar. Vazio, esperando. Mas ainda tinha uma coisa a fazer. Fui até o meu quarto. Peguei o envelope que preparei. A carta que escrevi, reescrevi, finalizei. Junto, a notificação judicial que Dr. Henrique tinha enviado por motoboy de manhã cedo, chegou às 8, logo antes do caminhão. Desci até a sala. Coloquei tudo na mesa central. Aquela mesinha antiga de madeira que foi da minha mãe, que sobreviveu a décadas, a mudanças, a vidas inteiras. O envelope branco destacado sobre a madeira escura. Impossível de não ver. Ao lado, deixei as chaves da garagem. Olhei para aquilo. O silêncio antes da tempestade. Olhei o relógio. 2 horas da tarde. Eles voltariam por volta das 6, 6:30. 4 horas e meia de espera. Fui para a cozinha. Preparei um almoço leve. Omelete, salada, suco. Comi devagar. Cada garfada uma pequena celebração silenciosa. Lavei minha louça. Apenas a minha. 3 horas. Subi para o quarto, deitei na cama. Tentei ler um livro, mas as palavras dançavam na página. Desisti. Apenas fiquei ali, ouvindo o relógio fazer tic-tac. 4 horas. Levantei, desci, fiz café. Tomei olhando pela janela da cozinha. O dia estava bonito agora. A chuva da manhã tinha passado. O céu azul de março, límpido. 5 horas. Fui até a sala. Olhei para o envelope na mesa. Ainda estava lá, esperando. Paciente como uma sentença. 5:30. Sentei no sofá, meu sofá, que estava encostado na parede desde que o deles tinha tomado o lugar. Coloquei ele de volta no centro. Sentei. A casa estava diferente. Mais vazia, mas mais cheia ao mesmo tempo. Mais minha. 6 horas. Meu coração começou a bater mais rápido. A qualquer momento. 6:15. Ouvi. O barulho distante de um carro. Ficou mais alto. Mais perto. Parou. Silêncio. Porta do carro abrindo. Fechando.
2 vezes. Vozes abafadas lá fora, a chave na fechadura, a porta abrindo. Fiquei no meu quarto, porta entreaberta, coração batendo tão alto que achei que iam ouvir do andar de baixo. Marcelo, cadê o sofá? A voz de Juliana, aguda, confusa. Silêncio. Cadê nossas coisas? Agora havia pânico na voz dela. Passos apressados. Ela correndo pela sala. Marcelo, nossas coisas. Cadê nossas coisas? Calma, calma. A voz dele também assustada. Deve ter uma explicação. Explicação? Sumiram. O sofá, a mesa, tudo. Então ouvi o silêncio. O silêncio de quem acabou de ver o envelope. O que é isso? Juliana. Sua voz tremia. Som de papel sendo rasgado. Silêncio. Um silêncio tão pesado que podia ser tocado. Não. Marcelo, a voz saindo como um sussurro estrangulado. Ela não fez isso. Ela não fez isso. O quê? O que está escrito? Juliana gritando agora. Ela nos deu 7 dias. 7 dias para sair. Tem notificação judicial. A casa está no nome dela. Sempre esteve. E ela pede para falarmos com o advogado dela. O silêncio que veio depois foi o mais bonito que já ouvi na vida. Depois, o caos. Onde ela está? Dona Vera! Dona Vera! Juliana gritando, subindo as escadas pisando duro. Bum, 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 batendo na minha porta. Dona Vera! Abre essa porta! A senhora não pode fazer isso! Fiquei ali, sentada na minha cama, as costas apoiadas na cabeceira, completamente calma. Não respondi. Mãe! Agora era Marcelo. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Silêncio. A senhora está nos expulsando? Da casa? Somos família. Família. A palavra que eles esqueceram quando me ofereceram o quarto dos fundos. Continuei em silêncio. Marcelo, ela enlouqueceu. Ligou pro advogado. Fez isso enquanto a gente estava trabalhando. Isso é armação. Juliana histérica. Mãe, por favor. Marcelo, agora a voz embargada, chorando. Mas eu não abri a porta. Ficaram ali por meia hora, batendo, gritando, implorando, ameaçando. Juliana xingou. Marcelo chorou. Disseram que era absurdo, que era injusto, que eu estava sendo cruel. Mas eu não respondi. Não uma palavra. Meu silêncio era minha fortaleza, minha arma, minha vingança. Finalmente, desistiram. Ouvi os passos descendo as escadas, vozes abafadas discutindo. Depois, silêncio de novo. Fiquei ali, naquele silêncio, e sorri. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu não era invisível. Eu era inevitável. A noite de quarta-feira foi a mais longa da minha vida. Não porque não consegui dormir. Consegui e profundamente. Mas porque do outro lado da minha porta, o caos estava acontecendo. Ouvi tudo. Cada palavra, cada discussão, cada momento de desespero deles. E não me movi. Às 7 da noite, Marcelo voltou a bater na porta. Dessa vez, mais suave. Mãe, por favor, a gente só precisa conversar. 5 minutos, só isso. Silêncio. Mãe, eu sei que a gente errou. Eu sei. Mas expulsar a gente assim, sem nem conversar, isso não é a senhora. A senhora sempre foi compreensiva, sempre deu chances. Sempre dei chances. E vocês transformaram cada chance numa nova facada. A gente não tem pra onde ir, mãe. Não com esse prazo. 7 dias. Como a gente vai achar um lugar em 7 dias? Vocês tiveram 6 meses para planejar minha expulsão. 7 dias é generoso. Silêncio do meu lado. Depois de um tempo, ouvi os passos dele se afastando. Às 8 foram para o quarto vazio. Ouvi o choque de novo na voz de Juliana. Não acredito que ela fez isso. Que ela realmente fez isso. Eu vi as caixas na garagem. Marcelo respondeu, voz derrotada. Tá tudo lá. Ela contratou empresa de mudanças. Embalou tudo. Enquanto a gente estava trabalhando, que tipo de pessoa faz isso? O tipo que foi tratada como lixo na própria casa. Juliana, a gente precisa pensar. A gente tem 7 dias. 7 dias? Marcelo, a gente não vai sair. Ela que saia. Essa é a sua casa. Você é filho dela. Não é, Juliana. Eu nunca soube, mas a casa tá só no nome dela. Sempre esteve. Meu pai colocou só no nome dela. Eu conferi hoje a notificação. É real. É legal.
A gente não tem escolha. Houve um silêncio. Depois, Juliana explodiu. Isso é culpa sua. Você disse que ela ia aceitar de boa. Que ela era mansa, que nunca ia reagir. Eu não sabia que ela ia. Não sabia? Você devia saber. É sua mãe. A discussão continuou. Gritos, acusações, culpas sendo jogadas de um lado para o outro. Ouvi objetos caindo, uma porta batendo. Mais gritos. E eu, na minha cama, com meu livro, tranquila. Quinta-feira amanheceu tenso. Ouvi eles saindo para o trabalho mais cedo que o normal, às 6:30. Provavelmente não dormiram direito. Desci às 7. A casa estava em desordem, papéis espalhados na mesa, copos sujos na pia deles, uma almofada jogada no chão. Sinais da noite caótica que tiveram. Limpei apenas a parte que era minha. As coisas deles, deixei como estavam. Fiz meu café, minhas torradas, sentei na varanda dos fundos, um cantinho que eu tinha abandonado porque Juliana reclamava do barulho quando eu ficava ali. Hoje, voltei. O sol da manhã estava gostoso, os passarinhos cantavam. Paz. Às 9, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Vera? Aqui é Eunice, mãe da Juliana. Meu coração acelerou. Dona Eunice, bom dia. Dona Vera, eu preciso conversar com a senhora, pessoalmente. A senhora tem um tempo hoje? Tenho sim. Quer vir aqui? Prefiro num lugar neutro, se não se incomodar. Tem uma padaria na esquina da sua rua, não tem? Tem sim. Posso encontrar a senhora lá? Em meia hora? Pode. Desliguei intrigada. Me arrumei rapidamente e fui. A padaria do seu Raimundo era aconchegante. Cheirava a pão fresco e café. Dona Eunice já estava lá, sentada numa mesinha do fundo. Uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos bem cuidados, roupa simples, mas limpa. Parecia cansada. Dona Vera, ela se levantou quando me viu. Obrigada por vir. Sentamos. Pedi um café. Ela já tinha um na frente dela, intocado. Dona Vera, minha filha me contou o que aconteceu, que a senhora deu notificação para eles saírem, que embalou as coisas deles. E eu... Ela respirou fundo, os olhos enchendo de lágrimas. Eu preciso que a senhora saiba de uma coisa. Esperei. Eu não sabia de nada. De nada mesmo. Minha filha me disse que a senhora ia viajar, que ia ficar fora por uns meses, que o quarto ia estar vago. Ela disse que a senhora ofereceu o quarto, que a senhora estava feliz em me receber. Fiquei em silêncio, processando. Ontem à noite, quando a Juliana me ligou chorando, contando tudo, eu fui atrás. Peguei o celular dela enquanto ela estava no banho, li as mensagens. Todas. Dona Eunice limpou as lágrimas com um guardanapo de papel. Dona Vera, minha filha, mentiu. Para mim, para a senhora, para todo mundo. Ela planejou isso, por meses. Eu sei, Dona Eunice, eu li as mensagens também. Ela me olhou assustada. A senhora leu? Li. Segunda-feira. Foi quando descobri tudo. Então a senhora sabe que eu não sabia que iam colocar a senhora no quarto dos fundos, que eu não sabia dos planos deles com as kitnetes. Sua voz quebrou. Dona Vera, se eu soubesse, pelo amor de Deus, se eu soubesse, nunca teria aceitado. Nunca. Acreditei nela. Porque a dor nos olhos dela era real. Era a dor de uma mãe descobrindo quem a filha realmente é. Eu sei, Dona Eunice, eu percebi nas mensagens que você estava sendo enganada também. Minha filha ia me cobrar aluguel, R$ 500, na sua casa, enquanto a senhora... Deus do céu, Dona Vera, que vergonha, que vergonha! Estendeu a mão e tocou a minha sobre a mesa. A senhora fez certo, completamente certo, e eu vim aqui te dizer isso. Não volte atrás, não deixe eles te convencerem. O que fizeram com a senhora é imperdoável. Senti um nó na garganta. Não esperava esse apoio. Não de alguém da família deles. Obrigada, Dona Eunice. A senhora não imagina o quanto isso significa. E tem mais uma coisa. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope. Minha filha ia me cobrar R$ 500 por mês. Eu quero que a senhora fique com isso, como pedido de desculpas, por tudo. Não, Dona Eunice. A senhora não precisa. Preciso sim. Minha filha causou isso. É o mínimo. Ela forçou o envelope na minha mão. Por favor. Peguei, mais para não desrespeitá-la do que por precisar do dinheiro.
Ficamos ali por mais meia hora. Ela me contou que Juliana sempre foi assim, manipuladora, calculista, que tinha casado com Marcelo não por amor, mas porque ele era certinho, tinha herança garantida. Que ela, Eunice, tinha tentado alertar, mas ninguém escutou. Quando nos despedimos, ela me abraçou apertado. Seja forte, Dona Vera. E não abra essa porta. Voltei para casa revigorada. Não estava sozinha nessa. Até a mãe de Juliana estava do meu lado. Às 6 da tarde, ouvi o carro. Eles voltaram. Dessa vez, vieram direto subir. Mãe, abre essa porta. Marcelo batendo. Faz 2 dias? 2 dias que a senhora não conversa com a gente. Dona Vera, pelo amor de Deus. Juliana também. A gente precisa resolver isso. Fiquei quieta. Mãe, olha. A gente pode conversar sobre isso? A gente errou, a gente admite, mas expulsar a gente assim? Juliana cortou. Marcelo, para de implorar. Depois, mais alto para mim. A senhora acha que é quem, Dona Vera? Acha que pode brincar com a vida da gente assim? Juliana, não ajuda. Não? Ela que começou. Ficou metida aqui no quarto enquanto a gente estava trabalhando, armou tudo pelas costas, e a gente que é errado. Algo em mim quebrou. Levantei, fui até a porta. Mas não abri. Falei através dela. Vocês querem conversar? Então vamos conversar. Mas não vou abrir essa porta. Vocês vão me ouvir daqui. Silêncio do outro lado. 6 meses. 6 meses vocês planejaram me tirar daqui. Acharam que eu não sabia? Li todas as mensagens. Vi o e-mail que você mandou pro advogado, Marcelo, perguntando como tomar minha casa. Mãe, eu posso explicar? Explicar o quê? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Explicar como vocês iam me colocar numa kitnet de R$ 800? Explicar como iam usar minha aposentadoria para bancar a vida de vocês? Explicar como mentiram para Dona Eunice sobre mim? Silêncio. Vocês me ofereceram o quarto dos fundos. Aquele cubículo com mofo, infiltração, tomada quebrada. Aquilo que nem é adequado para moradia. E acharam que eu ia aceitar calada, porque eu sempre aceitei tudo calada, não foi? Mãe, a casa sempre foi minha, Marcelo. Sempre. Seu pai colocou só no meu nome. Sabe por quê? Porque ele me conhecia. Conhecia minha bondade, minha dificuldade de dizer não, e ele quis me proteger. Como se soubesse que um dia eu precisaria dessa proteção. Até contra o próprio filho. Ouvi um soluço do outro lado. Marcelo chorando. 7 dias. Vocês têm 5 agora. Usem bem. Mas mãe, a gente não tem para onde ir. Não? Juliana de repente gritou, perdendo totalmente o controle. Não tem? E ela tinha? Quando a gente ia colocar ela numa kitnet longe de tudo, sozinha? Juliana, cala a boca. Marcelo. Mas era tarde. A máscara tinha caído. Não, Marcelo. Chega. Ela quer fazer papel de vítima? Então vamos falar a verdade. A Dona Vera estava atrapalhando. A gente não tinha privacidade, não tinha vida. Ela era um peso. E a gente só ia resolver isso da melhor forma possível. Da melhor forma? Repeti, minha voz perigosamente calma. Melhor para quem, Juliana? Para todo mundo. A senhora ia ter um lugarzinho seu, a gente ia ter espaço, minha mãe ia morar bem. E vocês iam embolsar R$ 500 de aluguel da sua mãe, mais uns 2.000 da minha aposentadoria, não é? Silêncio sepulcral. É. Dona Eunice me contou tudo hoje de manhã. Ela leu as mensagens, ficou envergonhada, me pediu desculpas. A própria mãe dela teve mais vergonha na cara do que vocês. A senhora falou com minha mãe? Juliana, voz trêmula. Falei. Ela me procurou, pediu desculpas. E sabe o que mais ela disse? Não volta atrás, Dona Vera. Eles não merecem. As palavras dela, não minhas. Ouvi passos rápidos descendo as escadas. Juliana fugindo. Depois, a voz baixa de Marcelo, ainda do outro lado da porta. Mãe, eu não queria que fosse assim. Eu juro. Mas foi. E você deixou. Você sabia de tudo e deixou acontecer. Eu achei que ia ser bom para todo mundo. Que a senhora ia aceitar, que ia ser mais feliz num lugar menor. Marcelo, olha para mim. Pausa. Quer dizer, não pode olhar porque tem uma porta entre a gente, e vai continuar tendo, mas escuta bem. Você não pensou no meu bem. Você pensou no seu conforto, na sua conveniência, e não teve coragem nem de falar comigo antes, de me perguntar o que eu queria. Silêncio longo.
5 dias, filho. Quarta-feira próxima, quero tudo fora daqui. Ouvi ele se afastando devagar, os passos pesados nas escadas, e eu voltei para a minha cama. Não estava feliz, mas estava em paz. Os próximos dias foram estranhos. Eles saíam cedo, voltavam tarde. Ouvia eles remexendo coisas na garagem, colocando no carro aos poucos. Não trocamos uma palavra. Sábado vi um carro desconhecido parar na frente. Um casal desceu. Ajudou Marcelo a carregar algumas caixas. Amigos, provavelmente. Dando suporte. Domingo, Juliana saiu com várias malas. Não voltou para dormir. Segunda-feira, Marcelo começou a desmontar as coisas maiores na garagem. Terça, véspera do prazo final, ele bateu na minha porta uma última vez. Mãe, amanhã a gente termina de sair. Vai estar tudo fora até meio-dia. Eu só queria dizer desculpa. De verdade. Não respondi. Eu sei que não muda nada agora, mas precisava falar. A senhora me deu tudo, a vida toda, e eu joguei fora. Joguei a senhora fora. Sua voz quebrou. Não espero perdão. Só queria que a senhora soubesse que eu vou carregar isso pro resto da vida. Passos se afastando. E pela primeira vez senti vontade de abrir a porta. Mas não abri, porque perdão não apaga consequências. E consequências precisam ser vividas. Quarta-feira, 7 da manhã. Ouvi movimento desde cedo. Caminhão chegando. Vozes. Barulho de móveis sendo arrastados. Meio-dia, silêncio. Esperei mais meia hora. Desci. A garagem estava vazia. A casa silenciosa. Fui até o quarto que foi deles. Vazio também. Apenas algumas marcas no piso onde os móveis ficaram, alguns furos na parede onde tinha quadros. Mas estava vazio. Voltei para a sala. Na mesa, um envelope. Letra de Marcelo. Abri. Dentro, as chaves. E um bilhete curto. Mãe, desculpa nunca vai ser suficiente. Mas preciso tentar. Me perdoe. Um dia. Se conseguir. M. Olhei o papel por longos minutos. Depois, guardei na gaveta. Talvez um dia eu perdoe. Talvez não. Mas hoje, neste momento, o que sentia não era raiva nem tristeza. Era liberdade. 3 meses depois. Tem um tipo de liberdade que a gente só conhece quando perde tudo que achava que era importante e descobre que, na verdade, não era. Eu descobri essa liberdade aos 67 anos, sentada na varanda da minha casa, finalmente só minha, tomando café e vendo o dia amanhecer. A casa estava diferente. Pintei as paredes de amarelo claro na sala, aquele tom de sol que sempre quis, mas nunca tive coragem de fazer. Comprei plantas novas para a varanda. Troquei as cortinas pesadas por umas de linho branco que deixavam a luz entrar. Transformei o quarto dos fundos, aquele que queriam me dar, num ateliê de pintura. Comprei telas, tintas, pincéis, cavalete e pintei. Pintei pela primeira vez em 30 anos. Pintei janelas abertas, campos floridos, céus infinitos. Pintei liberdade. O quarto que foi de Marcelo virou biblioteca. Comprei uma poltrona confortável, uma luminária de leitura, estantes de madeira. Enchi de livros, aqueles que sempre quis ler, mas nunca tinha tempo. Agora tinha todo o tempo do mundo. Emagreci 6 quilos. Não de propósito, mas porque comecei a caminhar 1 hora por dia. Comecei a cuidar de mim. Fazia as unhas, o cabelo, comprava roupas que me agradavam, não que fossem apropriadas para a minha idade. Dona Marlene comentou um dia: Vera, você está diferente, mas... não sei, mais viva? E eu estava. Pela primeira vez em décadas, eu estava viva de verdade. Marcelo tentou contato 3 vezes naqueles 3 meses. A primeira foi por mensagem, 2 semanas depois de sair. Mãe, podemos conversar? Não respondi. A segunda foi 1 mês depois, por WhatsApp. Mãe, estou em terapia. Meu psicólogo disse que preciso resolver isso com a senhora. Por favor. Li e arquivei. A terceira foi há 2 semanas, uma carta física deixada na minha caixa de correio. Longa, detalhada, cheia de pedidos de desculpas e explicações. Contava que estava se divorciando de Juliana, que tinha descoberto outras mentiras dela, que estava morando num apartamento pequeno, lutando para recomeçar. Guardei a carta numa gaveta, junto com o bilhete que ele deixou no dia que saiu. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. E estava tudo bem.
Foi numa quinta-feira de manhã, 3 meses e 1 semana depois de tudo, que aconteceu. Eu estava no supermercado escolhendo frutas quando ouvi a voz. Dona Vera? Me virei. Era Marcelo. Levei um susto. Ele estava diferente. Mais magro, muito mais magro. Barba por fazer, olheiras fundas, roupa amarrotada. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Marcelo. Minha voz saiu automática, neutra. Eu não esperava encontrar a senhora aqui. Ele parecia genuinamente surpreso. A senhora está bem. Não era pergunta. Era constatação. Porque eu estava bem. E isso era visível. Meu cabelo estava arrumado, tinha feito escova no salão dia anterior. Roupa nova, uma blusa azul que comprei semana passada, maquiagem leve, brincos. Eu estava cuidada, arrumada, viva. E ele percebeu. Vi nos olhos dele o choque de ver a mãe que ele expulsou não apenas sobrevivendo, mas florescendo. Estou ótima, respondi. Melhor do que estive em anos. Ele engoliu seco. Que bom. Fico feliz por isso. Silêncio estranho. Pessoas passando ao redor, a música ambiente do supermercado tocando baixinho, a vida acontecendo normalmente enquanto mãe e filho se encaravam como estranhos. Mãe, Ele começou, voz embargada. Eu mandei mensagens, uma carta. A senhora recebeu? Recebi. E não vai responder? Olhei para ele. Realmente olhei. Meu filho. Meu único filho. O bebê que segurei pela primeira vez há 39 anos. O menino que me chamava de rainha. O homem que decidiu que eu não valia mais que 1/4 de depósito. Marcelo, o que você quer que eu diga? Que me perdoa, que a gente pode tentar de novo, que a senhora entende que eu estava confuso, manipulado. Manipulado? Repeti. Senti algo subindo pela garganta. Não raiva, mas uma clareza fria e cortante. Marcelo, você leu as mensagens também quando tudo aconteceu? Li. Então viu que você consultou o advogado sobre como tomar minha casa. Viu que você concordou com o quarto dos fundos. Viu que você sabia do plano das kitnets há meses. Juliana não te manipulou. Vocês dois me manipularam. Ele abriu a boca, fechou. Lágrimas nos olhos. 6 meses, filho. Vocês planejaram por 6 meses. Enquanto eu fazia comida, lavava roupa, tentava ser útil para não incomodar. Vocês estavam calculando como se livrar de mim. Mãe, eu sei que foi horrível, mas... Não tem mais, Marcelo. Minha voz não estava alterada. Estava calma, firme, letal. Você fez uma escolha. Eu fiz outra. E agora a gente vive com as consequências. A senhora não sente falta? Da gente? De mim? A pergunta me pegou desprevenida. Senti algo apertar no peito. Porque sim, sentia. Claro que sentia. Era meu filho, mas... admiti. Sinto falta do filho que você foi, do menino que me abraçava e dizia que ia cuidar de mim quando crescesse. Mas esse filho morreu faz tempo. E o homem que ficou no lugar dele? Esse não me faz falta. Esse me fez mal. Marcelo cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Chorando ali, no meio do corredor de frutas do supermercado, enquanto pessoas desviavam desconfortáveis. Parte de mim, aquela parte velha, aquela mãe que sempre fui, quis estender a mão, tocar o ombro dele, consolar. Mas a Vera nova, a que renasceu, segurou firme o carrinho de compras e ficou onde estava. Juliana e eu estamos nos divorciando, ele disse depois de um tempo, limpando o rosto com as costas da mão. Descobri mais coisas, muitas coisas. Dívidas que ela fez no meu nome, mentiras sobre tudo. A senhora tinha razão sobre ela. Não era sobre ela, Marcelo. Era sobre você, sobre suas escolhas. Juliana não te obrigou a nada, você escolheu. Eu sei. Sua voz quase um sussurro. Eu sei e vou carregar isso pro resto da vida. Peguei as laranjas que tinha vindo escolher, coloquei no carrinho. Espero que carregue, falei, começando a me afastar. Não como castigo, mas como aprendizado. Para que nunca mais trate alguém assim, principalmente alguém que te ama. Amava? Ele perguntou, voz desesperada. Passado? Parei, me virei. Não sei, Marcelo. Sinceramente, não sei.
Talvez eu sempre ame o menino que você foi, mas o homem que você é, esse eu ainda estou conhecendo. E não sei se vou gostar do que vou encontrar. Ele ficou parado, destruído, enquanto eu seguia com meu carrinho. Não olhei para trás. 2 semanas depois daquele encontro, algo aconteceu que eu não esperava. Estava numa palestra sobre pintura para a terceira idade, algo que comecei a frequentar quinta à tarde, quando uma senhora sentou ao meu lado no intervalo. Desculpa incomodar, ela disse, uns 60 e poucos anos, sorriso gentil. Mas você é a Dona Vera? A da casa em Belo Horizonte? Gelei. Sou... Como você sabe? Minha cunhada é vizinha sua, Dona Marlene. Ela me contou sua história. E eu... Ela segurou minha mão. Eu precisava te conhecer. Precisava te agradecer. Agradecer? Por quê? Porque você fez o que eu não tive coragem de fazer. Meus filhos me tratam como peso há anos. Moram na minha casa, me empurram para o cantinho, me fazem sentir invisível. E eu aceito porque são meus filhos, né? Mas ver sua história, saber que você teve coragem de dizer basta. Seus olhos encheram de lágrimas. Me deu esperança. Me mostrou que não está errado querer respeito. Fiquei sem palavras. Você é a inspiração, Dona Vera. Para mim e para muitas outras mulheres que escutaram sua história. Outras mulheres. A história tinha se espalhado. Claro que tinha. Vizinhança, família, conhecidos. Em cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. E de repente entendi. Não era só sobre mim. Nunca foi. Era sobre todas as mulheres que se anulam, que se tornam invisíveis, que aceitam migalhas de afeto achando que é isso que mães, esposas, filhas devem fazer. Você merece respeito, falei para ela, apertando sua mão de volta. Não é egoísmo, não é abandono, é sobrevivência. Ela assentiu, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. E ali, naquele momento, entendi o real valor do que tinha feito. Não era vingança, era libertação, e estava libertando mais do que só a mim. 6 meses depois do almoço fatídico, véspera do Natal. Eu estava preparando uma ceia simples, só para mim e algumas amigas do grupo de pintura que convidei. A casa cheia de luzes, árvore pequena, mas bonita, música natalina tocando baixinho. A campainha tocou às 7 da noite. Abri, era Marcelo. Estava melhor. Ainda magro, ainda marcado, mas melhor. Barbeado, roupa limpa, olhos menos vazios. Oi, mãe? Eu sei que a senhora disse que não estava pronta. E eu respeito isso. Mas é Natal e eu precisava tentar. Não precisa me deixar entrar. Não precisa me perdoar. Eu só queria dar isso para a senhora. Estendeu um embrulho pequeno. Uma caixa. Hesitei. Peguei. Não precisa abrir agora, ele disse rápido. Só queria que a senhora soubesse que eu penso na senhora todo dia, que estou fazendo terapia de verdade. Que terminei com Juliana, cortei contato, entendi tudo que ela fez, entendi tudo que eu fiz. Olhei para ele, para meu filho. Marcelo, eu não posso prometer perdão, não agora. Talvez nunca do jeito que você quer. Eu sei, mas... Respirei fundo. Mas podemos tentar construir algo novo. Não o que era. Isso morreu. Mas talvez algo diferente, com limites, com respeito. Os olhos dele se encheram de lágrimas. É mais do que eu mereço. Não é sobre merecer. É sobre possibilidades. Dei um passo para trás. Agora não, Marcelo. Hoje eu tenho convidadas, mas me liga depois do ano novo. A gente pode tomar um café, conversar. Sério? Ele parecia um menino de novo, esperançoso. Sério, mas vai ser diferente, entende? Eu não sou mais aquela mãe. Aquela Vera morreu. E essa nova, essa não aceita desrespeito de ninguém. Eu sei, eu entendo. E eu vou provar que posso ser melhor. Ele se afastou, se virou, parou. Mãe? Sim? A senhora está linda, feliz. Nunca vi a senhora assim. Sorri. É porque finalmente aprendi a viver para mim. Ele acenou e foi embora. Fechei a porta. Olhei para a caixa. Abri. Dentro, uma foto. Dela pequeno no meu colo, sorrindo. E atrás, com a letra dele. Quero ser esse menino de novo. Não sei se consigo, mas vou tentar. Guardei a foto. Talvez um dia colocasse na estante. Talvez não. Mas havia esperança. Pequena, frágil, mas havia.
2 anos depois do almoço que mudou tudo. Estou aqui, aos 69 anos, sentada na varanda da minha casa, escrevendo essas memórias num caderno que comprei especialmente para isso, porque percebi que minha história precisa ser contada. Não por vanglória, mas por necessidade. A casa está exatamente como eu quero. Cada canto, cada cor, cada objeto é minha escolha. Viajei para 3 cidades que sempre quis conhecer. Fiz amigas verdadeiras no grupo de pintura. Vendi 2 telas. 2. Numa exposição de arte local. Marcelo e eu nos falamos. Não todo dia, nem toda semana, mas nos falamos. Tomamos café uma vez por mês. Construímos algo novo, frágil, mas real. Ele está diferente, mais humilde, mais consciente, mais presente. Não sei se vamos voltar a ter proximidade verdadeira. Talvez não. E está tudo bem. Juliana? Soube por terceiros que se casou de novo, com alguém que tem dinheiro. Espero que seja feliz de verdade. Não guardo rancor. Ela me fez um favor, me forçou a acordar. Dona Eunice me visita às vezes. Tomamos chá. Conversamos sobre a vida. Ela se desculpa pela filha. Eu digo que não precisa. Nos tornamos amigas improváveis. E eu descobri algo revolucionário aos 67 anos. Felicidade não é sobre ser amada. É sobre se respeitar. É sobre escolher sua própria paz acima da aprovação alheia. Aquele domingo de março, quando me ofereceram o quarto dos fundos, não foi o pior dia da minha vida. Foi o melhor. Porque foi o dia em que a Vera submissa morreu e a Vera livre nasceu. E essa Vera, essa que escreve agora com sol batendo no rosto e café esfriando ao lado, essa é a melhor versão que já existiu. Tem gente que diz que larguei meu filho, que fui cruel, que mãe de verdade perdoa tudo. Mas eu aprendi algo importante. Perdão não é esquecer, não é voltar a ser explorada. Perdão real é seguir em frente sem o peso da mágoa, mas também sem a ingenuidade de repetir o mesmo erro. Eu não abandonei meu filho. Me salvei de uma situação que estava me matando por dentro, lentamente, silenciosamente. E se isso é egoísmo, então que seja. Porque descobri aos 67 anos que amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência, é dignidade, é liberdade. A casa sempre esteve no meu nome. Eduardo sabia o que estava fazendo quando insistiu nisso. Como se soubesse que um dia eu precisaria dessa proteção. E precisei. Mas mais do que a casa estar no meu nome, descobri algo maior. Minha vida sempre foi minha. Só tinha esquecido disso. Agora lembro. Todos os dias. E nunca mais vou esquecer. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.